O anime começa com um cara chamado Bai. Ele é o loser de cabelo branco mais burro da Terra, e é a única pessoa deste reino que ainda está presa no nível 1. E ele está preso lá há mais de 3.000 anos, como um novo e nojento, e está desesperado para encontrar um avanço neste mundo de magia para provar que é digno. Neste mundo, existem diferentes reinos, e vemos que Bai estava no reino de estabelecimento da fundação quando ainda era criança. 3.000 anos depois, houve um ataque ao reino da Seita da Espada por bestas do trovão, e um dos membros do clã achou que poderia derrotar todas as bestas sozinho, como Naruto. Mas o pobre loser acabou sendo Isekai para o inferno com um raio. Várias pessoas morrem em segundos ao serem atingidas por relâmpagos. Nesse momento, o líder da Seita da Espada, Ting Ming, chamado Yunzi, aparece e luta contra as bestas. Com suas habilidades máximas, ele achou que poderia enfrentar todo o grupo de bestas sozinho, mas molhou as calças assim que viu quantas eram. Yunzi percebe que as bestas são muito poderosas depois de avaliar os danos que causaram e ordena a todos os seus homens que ataquem só para proteger seu traseiro. Enquanto isso, uma pessoa é vista assistindo e aproveitando a luta de uma árvore, com um sorriso sarcástico. Em outro lugar, o loser Bai estava trabalhando em seus poderes no estabelecimento do reino de refinamento de Ki, e ele demonstra seu imenso poder que realmente alcança o céu. No entanto, logo isso se apaga, e de um enorme buraco no céu cai uma grande onda de água. Depois de ficar sem fôlego e recuperar a respiração, ele fica bravo com os imortais, porque 3.000 anos se passaram e ele ainda não alcançou o reino de estabelecimento da fundação. Bai sai e ouve barulhos altos vindo do fundo da colina, e Yunzi percebe que não podem lutar contra todos eles. Então, ele manda alguém buscar Bai do Monte 7 Estrelas. No entanto, ele o encontra no meio do caminho enquanto Bai usa um teleférico. Como ele não pode voar, parece irritado ao ver Yunzi voando. Bai pega sua espada e salta, deixando-o preso. Justo quando todos estão cansados de lutar, um apito força as bestas do trovão a recuarem. Nesse momento, um homem emerge da fumaça e Yunzi o reconhece como o supremo ancião da seita demoníaca, Huan Fufeng. Ele revela que passou no teste da imortalidade e agora quer se aprimorar ainda mais. Então, ele ordena que batalhe contra o mestre da espada, mas Yunzi se recusa. Enquanto Bai se concentra em cultivar e recuar, Kung Fu revela como enviou as bestas primeiro, o que irrita Yunzi e o faz atacar. Mas ele recua enquanto o demônio demonstra grande poder. Justo então, Bai faz uma aterrissagem épica, causando sérios danos à Terra. O demônio não perde a chance de se exibir, deixando-o inseguro de seus poderes. Ele se recusa a lutar contra Huanfu, pois não faz sentido, mas Bai fica perplexo ao ver como um demônio também está no grande reino quando ele não está. No entanto, seus insultos o deixam irritado, então ele decide lutar contra ele. Ambos causam caos enquanto duelam. Surpreendentemente, seus ataques são tão rápidos que fazem Huanfu voar. Ele não é páreo para Bai, apesar de ter passado no teste de imortalidade. Yunzi desmaia ao ver os danos que os dois causaram, principalmente Bai, já que ele derrotou Huanfu. No entanto, em vez de ficar bravo, ele pede a Bai para treiná-lo, mas é imediatamente rejeitado. Como Bai não consegue nem voar no reino de refinamento de Ki, ele precisa tomar pílulas para prolongar sua vida. Mas Huanfu diz a Bai que conhece o segredo do seu reino de estabelecimento de fundação. Isso intriga Bai, que agarra seu braço oferecendo-se para acompanhá-lo. Ele não sabe qual é o segredo, mas acabou de recebê-lo de alguém na seita abençoada que lhe disse para entregá-lo a Bai. No entanto, Yunzi está petrificado por causa da perda e do custo para repará-la. Bai lança um olhar mortal para Huanfu, que promete pagar o dobro por todos os danos. Só então, Yunzi concorda em traduzir o papel secreto para Bai. Justo quando ele estava oferecendo o tributo, ficou assustado por alguém e descobriu que era Zhu Ling do Reino dos Mortos, que aparentemente é um fantasma. Ele pede que ele desista, já que se passaram 3.000 anos, mas ele está determinado, mesmo que tenha que tomar uma pílula a cada 50 anos para prolongar sua vida. O fantasma recebe a promessa de uma promoção se levar Bai para o mundo dos fantasmas. Ele o desafia, dizendo que se vencer em uma luta contra ele, o levará da Terra dos Vivos. Yunzi é visto orando, mas Bai lhe diz que é inútil, já que ele tem feito isso por 3.000 anos. Então, ele lhe entrega as ervas que pediu e depois lhe diz para consertar o telhado que foi danificado durante sua luta com Zhu Leng. Depois disso, ele o manda voar para fora do telhado e exibe suas habilidades de transformação para Yunzi ao se transformar em uma garota. Assim, Yunzi parte em busca da erva do coração celestial para Bai. Depois de um tempo, Bai vomita quando é deixado em uma espada voadora e agora está ainda mais determinado a alcançar o nível de fundação para poder voar. Justo então, um grupo de homens fortes se esconde ao ver Bai se aproximando. Eles ficam surpresos ao ver que ele não tem medo deles. Justo quando estão prestes a atacá-los, são chutados para longe e enviados voando por um garoto. O garoto derrota todos eles, deixando-os extremamente feridos, e então diz a Bai que está a caminho de matar demônios. Isso intriga, então ele decide seguir o garoto. Mais tarde, eles acabam em uma caverna escura e assustadora coberta de gosma verde. O demônio ataca o garoto, mas ele rapidamente desvia e o corta ao meio. No entanto, muitos outros aparecem, o que torna difícil para o garoto lutar contra todos. Então, ele foge, matando o máximo que pode.
Ao se dirigir para a entrada, ele é bloqueado por um demônio gigante. Justo quando estava sendo segurado pelo demônio, alguém explodiu sua cabeça. Acontece que era Bai que o cumprimentou alegremente. Depois disso, ele finaliza todos rapidamente com sua espada. O menino fica impressionado com isso, mas não demonstra muito. O garoto parece estar bravo com os cultivadores e os culpa por estragar o tribunal do reino de Changshuan. Ele se apresenta como Tang Wei e pede a Bai que o acompanhe até o reino para que ele possa ajudar a matar demônios e salvar o povo. E ele até promete a Bai riqueza e fama, mas diz que só precisa que o trate para um jantar. Tang constantemente impede Bai de comer, já que a comida pode estar enfeitiçada ou drogada pelas bruxas que comandam a Casa do Prazer. Nesse momento, uma mulher chamada Su Xiangshu entra. Ela é a líder da seita abençoada e a mesma mulher que deu o segredo a Huang Fu para que ele pudesse passar a Bai. Assim, ele tenta estabilizar a situação entre os dois. Su diz que não é a primeira vez que ela é incriminada pela ascensão dos demônios. Depois que o menino sai, Su tenta usar Bai, mas ele fica confuso e sai apressado. Em uma mudança de cena, informam a Bai que todas as ervas foram vendidas e compradas por oficiais. Ele escuta dois oficiais conversando sobre o menino da família Li, que é fraco. Justo quando os oficiais estão saindo, uma criança se aproxima deles pedindo comida, mas eles não sabem que a criança é Bai, que se transformou. Os preparativos estão em andamento para a cerimônia de adoração no reino de Changshuan. O grande mestre deste reino, Sima, está ao lado do rei enquanto outro homem pinta. Sua pintura é, para dizer o mínimo, inadequada. Enquanto o rei experimenta a túnica, Sima lhe diz que ela precisa ser trocada, pois deve ser perfeita. Assim, o rei ordena que convoquem mais mão de obra do reino. Os dois trabalhadores saem, preocupados e irritados com Sima, que está lavando o cérebro do rei. No entanto, eles param no meio do caminho ao ver que a princesa mais velha, Tang Hui, está em seu caminho. Bai tem espionado o palácio e fica chocado ao ver a semelhança entre a princesa e o garotinho que conheceu. A princesa está convencendo seu pai a não realizar a cerimônia de adoração, pois nunca deu certo. Mas o rei está perdidamente apaixonado por Su e diz à princesa para se casar com Sima, o que a deixa furiosa e a faz apontá-lo como um cultivador com segundas intenções. Sima oferece a Huoi uma rosa, mas ela joga fora. No entanto, seu dedo é picado e ela balança o dedo, fazendo seu sangue escorrer. Depois que ela sai, ele extrai o sangue da rosa. À noite, Bai é visto escapando dos guardas em sua verdadeira forma, e entra nas tumbas imperiais. Depois disso, ele vasculha as tumbas e pega diferentes itens, como a pérola do cavaleiro. Ele então vê a espada Bola de Cobra, mas no momento em que a pega, é atacado por várias flechas. Justo então, alguém o puxa para dentro de uma parede secreta. Quando ele olha para cima, encontra o garotinho de antes, Tang Wei. Ambos ficam surpresos ao se ver. Ele diz a Bai que as tumbas imperiais estão de alguma forma conectadas com a recente ocorrência de zumbis. Eles sobem as escadas até uma porta gigante e luxuosa. Ao abri-la, vem outra tumba, que é o caixão do imperador fundador. Mas a parte assustadora é que tem 100 anos e ainda está tão limpa. Eles olham para baixo e veem padrões vermelhos se formando ao seu redor. Bai diz que é um arranjo sedento de sangue e que não é seguro, então eles devem escapar. Mas ele não escuta e tenta queimar o caixão, pois quer salvar seu reino. Bai confirma sua suspeita de que ela é, na verdade, uma princesa, mas ela nega, dizendo que é um homem. Ele a força a ingerir a pérola da noite, que a coloca em um sono profundo. Em uma mudança de cena, eles estão de volta à Casa da Alegria, onde a princesa está amarrada e os outros dois discutem como quebrar o arranjo. Ela está ficando louca ouvindo as sugestões deles. Quando finalmente consegue se libertar e grita para eles por planejarem machucar seu pai, é revelado que ela é, de fato, a princesa, e tem uma conversa com Su. Su revela uma cicatriz em suas costas, chocando a princesa. Em uma mudança de cena, Su chala Bai de volta e encontra a princesa chorando, mas ela concorda com o plano deles. No dia seguinte, Wei faz seu pai chorando prometer que não irá interferir em sua escolha de casamento, ou então ela fará Su deixar o reino, ao que ele concorda feliz. Vemos que Su conta à princesa sua história de vida, que ela é filha de um humano e de um rei dos monstros. Há milhares de anos, uma guerra entre humanos e monstros eclodiu, mas o Monzol em que ela nasceu, ele então tentou machucá-la também. Embora ela fosse sua filha, ele disse que ela não deveria ter nascido. Ele desferiu sua ira sobre eles e, como resultado, sua mãe se sacrificou por Shu. Depois disso, Shu foi a única de seus filhos que herdou completamente sua linhagem de monstro, razão pela qual o rei dos monstros quer que ela volte ao reino dos monstros. Em uma mudança de cena, as crianças estão alinhadas em caixões. Entre elas está Bai, escondido em pura disfarce. Assim que os guardas saem, ele se transforma em seu verdadeiro eu e espalha um pouco de pó nas crianças para acordá-las. Enquanto isso, o povo do reino se reuniu para a cerimônia de adoração, e Sima se apresenta e inaugura a cerimônia com um toque no chão. Uma escada emerge do chão, mas nada aparece já que as crianças se foram. Em vez disso, elas acordam e começam a torcer pela noiva. Nesse momento, Sui aparece, causando confusão por toda parte.
Ela então propõe ao rei e diz de forma rigorosa ao grande mestre Sima que informe ao rei monstro que ela não vai voltar. Bai se transforma na frente de todos, o que choca Sima. No entanto, ele voa e seu verdadeiro rosto é revelado quando sua máscara se desfaz. Ele se revelou ser um monstro árvore que queria levar Su de volta, mas ao ver Bai, isso o enfureceu. O rei desmaia ao ver a cena se desenrolar. O grande mestre é na verdade Kyo-I-Loa e ele tem uma figura semelhante a uma aranha. A verdade é que Bai matou sua mãe, razão pela qual ele está furioso com ele e quer vingança. Rui-Loa continua a atacá-lo mesmo quando Su interferiu. Ambos se envolvem em uma luta feroz, mas o resultado é hilário, pois ele esculpe móveis dele e o transforma em uma cadeira. Ele então revela que o Ahai sedento de sangue não vai parar. Nesse momento, uma enorme rosa vermelha emerge do chão. Era o sangue da princesa que ativou o Ahai, o que significa que ela herdou a linhagem da Dragon Ball. O sangue se espalha por todo o lugar, causando dor às pessoas e sugando seu sangue. A princesa é a única que pode quebrar o Ahai, mas pode morrer no processo. Ela desce para interrompê-lo, mas encontra seu ancestral em cima de seu túmulo. Ela está brava com ele e pergunta se ele causou o caos dos zumbis, ao que ele concorda feliz. Ela então corta a mão com uma faca, fazendo o sangue gotejar, que ela usa para parar o Ahai. Mas o velho estúpido suga a energia dela e a luz do Ahai diminui, e Bai salta para pegá-la. Nesse momento, o homem exerce poder, pois a linhagem da Dragon Ball o levou ao reino da Pílula Dourada. O homem é lançado contra uma parede com um golpe de Bai. Ele então o joga para o alto e o chuta de volta para baixo. Ele é feroz e extremamente violento, jogando-o de um lado para o outro, usando todos os tipos de habilidades, como espada espacial e Ahai. Bai acaba quebrando todos os ossos do corpo do homem e o joga de volta para seu caixão. Ele então a pega em estilo de noiva, enquanto ela lhe dá um joinha e a levanta enquanto Su a cura. Ela diz a Bai para queimar os túmulos imperiais, e com um simples movimento de um papel queimado, ele queima tudo. Uma lembrança de Bai quando criança é mostrada, onde ele está em algumas ruínas cercado por demônios mortos. Nesse momento, um homem aparece do céu estendendo a mão para Bai e pedindo que ele siga o caminho da cultivação. No presente, seu amigo fantasma Ling aparece. Bai o culpa por não ter levado as almas. Depois disso, Ling salta para pegar as almas que estavam presas pelo Ahai de sangue. Su chega para dizer que Wei ficará bem graças ao sangue da bola de cobra, e vemos que Wei provou e descobriu que não há nada de especial nisso. Su explicou a lenda onde uma deusa e a cobra imortal se apaixonaram e deram à luz uma filha. Isso significa que o sangue de Wei é precioso e deve ser mantido em segredo, pois revelá-lo a colocaria em perigo. Wei então se pergunta se Bai é realmente tão poderoso, já que ele está preso no reino do iniciante. Su explica que Bai é muito único e, mesmo estando no reino do iniciante, é respeitado por cultivadores e demônios. Como mestre da espada, ele mantém a ordem e, se não fosse por ele, todo o reino estaria em caos. Em outro lugar, Ling explica a Bai que ser reencarnado não é tão ruim e o incentiva a parar de resistir ao seu destino. Mas ele quer uma extensão de sua vida, pois não está pronto para ser reencarnado e explica que está perto de alcançar o próximo reino. Ling ri de como Bai tem dito a mesma coisa há 3.000 anos e aponta que restam apenas 2 dias em sua vida de 10 dias. Extensão, extensão. Enquanto ele desaparece em um portal de volta ao reino, o imperador expressa sua gratidão a Bai por sua ajuda e pede que ele cuide de sua filha a partir de agora. Bai tenta se esquivar, mas o imperador explica que ela só precisa de um pouco de treinamento e que seus filhos poderão proteger o reino por muito tempo. Wei observa que ela só precisa de treinamento e não de um marido. Bai explica que não pode, pois estará viajando muito, mas Wei diz que ela não será um grande incômodo. Bai ainda está hesitante e Wei se pergunta se ele está apenas com medo de que ela o supere. A discussão deles é interrompida por um jantar de celebração e os dois acabam na cama. Bai explica que ela provavelmente está melhor sem ele, já que seu sangue pode torná-la um alvo enquanto viaja. Mais tarde, Bai está lutando contra um homem encapuzado e vemos que na verdade é Ling, que está lá para explicar que a extensão de 10 dias da vida de Bai acabou. Bai continua a implorar por uma extensão. Nesse momento, uma pérola é jogada em sua boca. Consumir isso prolonga sua vida por mais 4 anos e 355 dias, então Ling deve ir embora. Foi graças a Su, mas Bai reclama do gosto amargo do remédio. Su fica chateada, mas Bai explica que o documento que Fen lhe deu anteriormente provavelmente já foi traduzido e deixa Ling se perguntando por que Su se preocupa tanto em ajudar Bai, mas ela aponta como Ling também sempre o ajudou. Em outro lugar, Wei implora a Yunzi para que Bai a treine, mas ele explica que não toma essas decisões. Depois de ouvir como ela quer proteger seu povo, ele concorda em ajudar a convencê-lo, mas explica que Bai está em treinamento atualmente e ninguém se atreve a incomodá-lo. Yunzi então explica que pode haver uma maneira de vê-lo e afirma que eles foram recentemente atacados por bestas do trovão e os reparos deixaram-nos com pouco dinheiro, insinuando que comprar algo para levá-lo ajudaria sua causa. Assim, Wei concorda em enviar uma grande quantia. No dia seguinte, Yandia leva alegremente até a montanha, onde ele vê Wei e
e exige que todos os anciãos saiam, já que estão apenas lá para ouvir fofocas. Wei explica que eles estavam trazendo presentes para ele, mas ele só se importa com o documento parcialmente traduzido que Youngse trouxe. Bai pede que ele vá embora, mas fica surpreso ao ver que ele deixou Wei naquela noite. Bai explica que os alunos chegarão no dia seguinte para levá-la para baixo da montanha, mas ela afirma que quer ficar e ser uma aluna. Bai então volta sua atenção para o documento, mas percebe que a tradução é tão difícil de ler quanto o original. No entanto, descobre que Wei tem experiência em interpretar inscrições e pede que ela traduza o restante, mas ele está impaciente com ela, e ela diz que poderia muito bem voltar a ser uma princesa ídolo. Antes que ela possa sair, Bai a para e concorda em torná-la uma aluna. Mais tarde, Bai cumprimenta Wei, a quem agora chama de sua preciosa aluna, enquanto ela traduz a escritura que contém um segredo para seu potencial avanço. Bai traz Sokka para ela, que derrama e a enfurece. Então ele volta momentos depois para descobrir que ela terminou a tradução, mas ele não consegue ler sua escrita. Então ela explica que a escrita registra a existência de alguém referido como o Imortal da Terra, que é uma pessoa livre de vida e morte. Mas a escrita não diz nada sobre como Bai pode alcançar o próximo reino, e ele não consegue acreditar que é só isso que diz e assume que Huan Fu não deve ter copiado tudo na escritura de pedra. Então, ele decide que deve copiá-la ele mesmo, e diz a Wei para se preparar para um treinamento ao ar livre. Assim, eles esperam pela carona e Fang chega para explicar que correu para lá imediatamente sem nem trocar de roupa. Primeiro, ele fica chocado ao ouvir que Bai quer ir a um lugar chamado Grande Desolação, já que ele acaba de vir de lá. Kung Fu explica que ele não é idiota e tem certeza de que copiou a tábua de pedra exatamente. Mas Bai o convence a ir dizendo que ele pode encontrar uma maneira de alcançar um reino mais alto, e diz a Wei que será seu treinamento. Ela agora hesita, já que parece um lugar perigoso, mas Bai promete protegê-la. No entanto, a jornada é um pouco longa e eles encontram vários animais exóticos ao longo do caminho, sendo que um deles é realmente bastante feroz. Mas Huan Fu cuida disso facilmente, já que ele não é humilde a respeito disso ou de como passou no teste dos imortais. Bai observa que seu teste imortal foi menos severo, já que ele não cometeu muitos males. E aqueles que fizeram coisas piores têm um teste mais difícil, às vezes até resultando na morte deles pelas mãos dos imortais. Eles finalmente chegam ao local onde Huan Fu acha que a tábua estava, mas não há nada lá exceto areia. Wei encontra um par de olhos fofos, mas Bai precisa salvá-la quando se revela ser um monstro feroz. Huan Fu o mata, mas pede a Bai para reinar na areia, já que agora ele está fedendo. Wei está ferida, e o sangue de sua ferida ativa um feitiço que revela a tábua de pedra. A tábua é muito maior do que Huan Fu se lembrava, e Bai pede a Wei para começar a traduzir o som. Em segundo lugar, ela toca a tábua, mas um terremoto ocorre e uma cidade inteira emerge do chão. O lugar é bastante assustador, e as pessoas podem ser ouvidas, mas não vistas. Wei menciona como a tábua dizia algo sobre o Imortal da Terra, ser bom em magia espacial, e eles assumem que as vozes podem ser de almas no reino de Hades. Bai se pergunta se ela viu algo sobre ter um avanço, mas não teve tempo de ler o resto da tábua. À medida que eles avançam mais na cidade, um sino alto pode ser ouvido, e Huan Fu aponta que sua energia espiritual está sendo retirada. Eles percebem que Bai acabou ficando à frente deles, e se dão conta de que seu baixo nível de cultivo resultou em sua atração pelo sino. Ele tenta fazer Wei reunir sua energia espiritual, mas ela não consegue, e Bai decide contrabalançar o som com sua própria espada. Funciona, e ele diz a Huan Fu para afastá-la do som do sino. Bai encontra uma tábua para que possa copiar a escrita. É simples o suficiente no início, mas a tábua começa a afundar mais rápido e Bai precisa se apressar. Ele consegue terminar, mas Wei perdeu a maior parte de sua energia espiritual e vemos um feitiço ser ativado enquanto eles saem. De volta à sua montanha, Huan Fu e Yunzi verificam como Wei está se recuperando. Bai aparece para dizer que eles estão sendo muito barulhentos e que Wei fará uma recuperação completa, já que ele deu a ela um pouco de sua energia espiritual. Bai entrega a eles uma cópia da tábua de pedra e, em vez disso, instrui-os a encontrar alguém para traduzi-la imediatamente. Em outro lugar, um dos orbes liberados do feitiço na tábua de pedra atravessa uma terra e entra em uma árvore. Um tempo depois, dois viajantes descobrem que a área onde a árvore estava agora tem um grande edifício em seu lugar, e uma olhada dentro revela uma pessoa misteriosa em uma túnica sentada em um trono. Bai e Wei estão treinando perto da cachoeira, onde ele demonstra sua energia espiritual, impressionando Wei enquanto a cachoeira aumenta sua velocidade e agora está mais intensa. Ele então enfatiza como a energia espiritual requer concentração. Então Wei decide tentar, mas só consegue mover uma gota, o que o faz rir, mas ele assegura que também levou 3 dias para ele e pode demorar mais para ela. No entanto, seus olhos quase saltam de sua órbita quando ele vê a intensidade da energia dela na cachoeira. Ela é capaz até de fazer diferentes formas de animais com a água. Em algum lugar na seita de forrajamento, um velho entrega novas notícias ao líder da seita, chamado Lian, de que uma cidade misteriosa surgiu e eles estão sendo chamados para reforços, pois os cultivadores de todos os reinos estão desaparecendo quando a visitam.
Em pouco tempo, Wei progrediu para o nível 7 do reino de refinamento de Qi e pergunta a Bai se ela alcançará em breve o reino de estabelecimento de fundação. Nesse momento, ela atinge o 8º nível, deixando Bai ainda mais ansioso. Quando ele termina de adorar, ela já está no nível 9. Ele pede que ela traduza novamente. Em outro lugar, os soldados estão lutando, e o ancião Liu se preocupa que seu poder tenha se tornado muito forte. O reforço de bestas desce da cidade antiga, fazendo-os recuar. Nesse instante, uma onda irradiando da cidade faz com que todos os soldados enlouqueçam. Seus olhos ficam vermelhos e agora estão sob um feitiço enquanto se dirigem para a cidade, cantando para matar o imperador rei e reviver a dinastia Sheng. De repente, milhares de flechas são disparadas em sua direção, então Ren cria uma barreira. No entanto, Ren foi capturado e seu corpo foi levado como refém pela força maligna sobre a capa. Em outro lugar, Bai está reclamando como Wei alcançou o reino de estabelecimento de fundação em 3 dias, enquanto ele tem tentado por 3.000 anos. Mas Wei lhe diz que aqueles que falharam em se tornar imortais após romper o grande reino, agora são imortais em terra e estão controlando as mentes dos cultivadores. Wei o informa que o sangue da esfera do dragão pode ativar a cidade antiga, o que significa que eles podem ter ativado os imortais da terra no dia da cerimônia de adoração. Assim, eles descem a colina para encontrar diferentes líderes de múltiplas seitas, cujas tropas também desapareceram. Alguém da seita demoníaca mostra onde a cidade antiga está no mapa. Lian está chateado com Ren, então eles tentam confortá-lo. Todos discutem estratégias e Bai os escuta. Ele lhes diz que a cidade muda de localização com frequência. Nesse momento, Lian implora a Bai que ajude seu irmão mais velho, Ren, pois ele sente que ele está em campanha. No entanto, Wei descobre que a cidade está no meio de uma formação. Usando um feitiço, eles finalmente conseguem localizá-la. Todos chegam à cidade, que inclui mestres e alunos de várias seitas demoníacas que estão esperando por Bai, pois ele entrou na cidade. Lian também se preocupa se conseguirá tirar seu irmão de lá, mas Huangfu o tranquiliza, afirmando que possui uma força abrangente. No entanto, Su e sua aluna zombam dele por mentir e por ter deixado Bai vencê-lo. Sua aluna está irritada com Huangfu por não tê-la apresentado a Bai, então ela pergunta a Wei se ele a levará, mas sua mestra fica chateada ao ouvir isso. Em uma mudança de cena, Bai é visto caminhando pela cidade, que está estranhamente silenciosa. Assim que ele começa a correr, soldados enlouquecidos emergem do chão e o atacam. Eles são os discípulos Walk-In. Bai tenta se defender, mas são muitos, e ele sabe que não há como salvá-los. Então, com um salto, ele os transforma todos em poeira e ossos. Vemos que Ren está pendurado de cabeça para baixo e fica feliz ao ouvir alguém vindo resgatá-lo, mas sua consciência está suprimida pela força maligna que o dominou. Bai luta e os mata a todos, mas se vira para olhar para eles uma última vez e presta respeito. Em seguida, ele bate sua espada no chão para impedir que as ondas o machuquem, mas Ren lhe diz para ir embora, o que significa que ele está consciente, então Bai o resgata, pois ainda tem a chance de se recuperar. O mal em seu corpo ataca Bai, mas ele consegue evitar. Mas então Ren começa a flutuar no ar. Impressionado com um cultivador forte como Bai, ele revida e devolve seus ataques, pedindo que ele saia de seu corpo. A cidade começa a descer novamente, mas Bai lança sua espada contra ela. Ele então consegue sair e escapar. Wei se aproxima dele e o esbofeteia, chocando a todos. Ela confirma que ele não está sendo controlado por um intruso. Ele se vira para dizer a Lian que não queria prejudicar Ren, então não pôde salvá-lo à força. Isso deixa Lian chateado, mas ele é confortado por Huangfu. Bai pergunta a Lian se alguém conseguiu sair da cidade e ele é informado sobre o ancião Liu. Em uma mudança de cena, vemos que Ren está implorando ao monstro para matá-lo enquanto está amarrado. Mas o monstro, com o manto, revela seu plano de atrair cultivadores fortes e, para isso, ele deve ferir Ren para que mais pessoas venham resgatá-lo. Depois disso, eles acabarão se tornando fantoches da dinastia Sheng. Mas o homem maligno fica irritado ao ouvir que não pode derrotar Baize, então ele apunhala Ren. No entanto, Lian também sente a dor ao mesmo tempo. Ele então visita o ancião, que finge estar doente. Ele pergunta se ele se lembra de algo, mas ele apenas começa a se desculpar. Nesse momento, Wei e o aluno de Huangfu entram e oferecem a ele sopa de ginseng, mas ele recusa. No entanto, eles forçam a alimentá-lo, pois na verdade é uma poção que o ajudará a lembrar de tudo. Wei então pergunta a Lian como ele soube que esse homem é falso. Nesse instante, Lian se transforma em Baize e diz que esqueceu. Lian gagueja. Eles começam a interrogá-lo e o homem revela que é um imortal da Terra, o que choca a todos. Ele então começa a contar a verdade sobre como o príncipe capturou Ren e seus planos de matar o imperador e reviver a dinastia Sheng. Enquanto isso, o crânio zomba do mal que está na capa e o confronta por todas as coisas ruins que ele fez, já que todos são apenas fantasmas. É mostrado que a cidade antiga tem um exército de esqueletos que estão sob o controle do príncipe. É revelado que a cidade antiga é uma mansão feita pelo imortal da sabedoria, que na verdade é o crânio. Em uma mudança de cena, Bai e as duas garotas terminam de interrogar o falso ancião. Ele chama por Ling, que aparece do nada, assustando Wei. Ela até questiona sua capacidade, já que tantos fantasmas malignos estão à solta. Ele diz a Bai para mantê-la na coleira, tentando acalmá-la.
Ling suga a alma do homem, mas a alma tenta fugir. No entanto, logo é capturada por seu saco. Ele então entrega a Bai um pergaminho que é uma formação de contra-ataque contra a habilidade espacial. Mais tarde, Bai convoca todas as seitas, incluindo a Liga da Justiça dos Cultivadores e a seita demoníaca, e pede sua cooperação para lutarem juntos. A cidade só aparece a cada 3 dias, então eles precisam elaborar um plano em breve. Ele distribui a formação de contra-ataque para todos e em seguida planejam encontrar a localização da cidade com a ajuda da espada de Bai. Mas Wang Fu o deixa irritado, dizendo que sua espada não pode voar, então Bai o agride, afirmando que pode sentir sua energia. Todos se perguntam onde está Lian. Nesse momento, uma figura enorme vestida de guerreiro emerge da fumaça e pede a Bai para deixá-lo salvar seu irmão mais velho. A figura enorme é Lian. Bai está percorrendo a cidade colando cartazes para impedir que as pessoas saiam, pois serão mortas, já que monstros assombrarão hoje. Desta vez, a cidade antiga aparecerá no reino de Shangxuan, e isso realmente preocupa a princesa. Nesse momento, a cidade aparece, mas todas as seitas e seus cultivadores mais fortes estão em alerta e prontos para atacar. Os líderes das seitas instruem seus alunos a prepararem a formação de batalha. Su e sua seita tocam música como sua forma de poder, enquanto outros seguem medidas semelhantes, cada uma específica para sua seita. Enquanto isso, Ren está sentado em um trono, irritado com eles por tê-lo emboscado. Então ele envia uma chama vermelha, que logo começa a infiltrar o reino. Os soldados esqueléticos emergem do líquido e se espalham. Então Yunzi ordena que todos ataquem, e eles seguem suas ordens. Imediatamente, um exército inteiro de cultivadores começa a eliminar todos os soldados esqueléticos em seu caminho. Os soldados de Shu para congelar faz com que esses esqueletos parem, facilitando para os outros matá-los. As almas malignas então começam a voar, mas logo são derrotadas. Bai e Wei observam do chão, esperando pelo príncipe, mas ele está muito composto, então ele a envia para ajudá-los. Ela então salta em sua espada e voa. Lian aparece em sua armadura gigante, mas Bai o impede de subir. Ao ver tantos de seu exército mortos, o príncipe Ren finalmente se enfurece e decide agir. Os cultivadores sofrem um grande golpe, enquanto ele os agarra e os mata. Todos se dispersam e vão ajudar outra seita sob as ordens de Yunzi, enquanto ele decide enfrentar Ren sozinho. Justo quando o príncipe está prestes a atacar Yunzi, ele é parado por Lian e leva um grande golpe, mas se levanta e começa a se machucar, sabendo que isso também está ferindo Lian. Os dois irmãos entram em uma batalha, atacando um ao outro e levando golpes. Ele até tenta enganá-lo, mas Lian não cai na armadilha e continua a lutar. As garotas informam Bai que tudo está preparado. Ele salta na espada de Wei e ordena que preparem o arranjo. Lian fica surpreso ao ver o corpo de Ren se dividir ao meio, mas era apenas uma ilusão. Ren quebra sua armadura e agarra Lian pelo pescoço, com os pés no ar. Lian tenta convencê-lo a desistir de sua ganância por poder, mas ele não cede. Então Lian faz o inimaginável ao perfurar o peito de Ren com sua espada, fazendo sua alma podre sair. Ren então se despede de Lian e pede que ele mantenha a sua essência. Lian se levanta para lutar contra ele, enquanto o príncipe veste sua armadura. No entanto, o príncipe é jogado contra a parede por uma força. Ele se vira e vê que é Bai e Wei voando em sua espada. Bai fala tanto que o faz cair de sua espada. Enquanto ele se levanta para falar com Lian, ele desvia do ataque do príncipe rapidamente. Bai o surpreende perguntando sobre o Imortal da Sabedoria. Ele desvia de cada ataque com precisão e então usa sua energia para atacá-lo, mas Bai consistentemente quebra sua armadura em pedaços. O príncipe luta para se defender, sua espada quebra, então ele usa a que está perfurada no peito de Ren. O príncipe descobre a formação de contra-ataque espacial que o impede de se teletransportar. Justo então, Bai intervém e o manda voar com seu ataque, quebrando a armadura mais uma vez, fazendo o príncipe sair. É revelado que a verdadeira mansão do Imortal da Sabedoria está em outro lugar, e o portal para ela acabou de se abrir. Então ele desafia Bai ao sair e diz que o está esperando lá. Todos olham para o portal, aterrorizados. Justo então, Bai instrui Yunzi a verificar, mas ele se recusa a ir. Em vez disso, o general Zhang Void se oferece, mas logo é atingido por um raio e enviado para se curar. Justo então, eles são informados de que o proprietário desta mansão é imortal, pode até reencarnar os mortos e reverter o tempo e o espaço. Bai ordena que todos se reúnam na seita da espada Qin Yoming para implementar contramedidas, enquanto ele fica e avalia a cidade antiga com seu velho amigo. Enquanto isso, o crânio lembra o príncipe que, na verdade, é sua mansão que o príncipe ocupou. Em uma mudança de cena, Bai se dirige a Ling, que está supervisionando todas as almas da batalha, indo para a vida após a morte e sendo enviadas para o inferno. Ele sabe por que Bai está ali. Ele faz a mesma pergunta pela milionésima vez, se o Imortal da Sabedoria pode ajudá-lo a alcançar o reino da estabelecimento de fundação. Mas Ling se recusa a lhe contar qualquer coisa devido a uma política de confidencialidade. Bai continua a implorar e lembra a ele de todos os favores que fez.
Lin aponta para o vórtice espacial, pois ele contém a resposta para sua pergunta, mas isso deixa Bai irritado, pois ele lembra que não pode entrar devido ao ataque de trovão. No entanto, Lin revela que isso pode não afetar cultivadores do seu nível, e logo desaparece. Ignorando Bai, ele e Wei retornam à seita da espada King Jing, onde todos estão reunidos e são informados sobre a mansão. Todos os cultivadores pedem a Bai que entre na mansão e mate o príncipe. Ele elogia Yu Zuan por sua eloquência, mas acaba descobrindo que eles estão motivados pelos tesouros escondidos na mansão, embora Bai os lembre de que não podem simplesmente entrar. Ao ouvir isso, todos ficam desapontados. Ele os deixa em choque ao revelar seu plano de explorar a mansão no dia seguinte. Eles o lembram do ataque do trovão, mas ele ainda quer tentar. Nesse momento, Sui entra e revela que alguns cultivadores invadiram a mansão na noite anterior. Um cultivador individual enganou os alunos de Su e conseguiu entrar às custas de outros cultivadores, pois estava motivado pela oportunidade de se tornar um imortal. É então confirmado que o ataque do trovão não afetará aqueles abaixo do reino da alma nascente. Youngzi se levanta e urge todos a se apressarem, pois está preocupado que a coleta de girassóis possa ser levada por outros cultivadores. Bai lhe lança um olhar irritado, fazendo com que ele se sinta envergonhado. Então é decidido que as seitas enviarão discípulos do reino da estabelecimento de fundação. Wei diz a Bai que irá com ele mais tarde. Bai está desesperadamente orando quando Wei o interrompe e pergunta por que ele não a deixa ir. Ele a lembra de que foi seu sangue que ativou a mansão em primeiro lugar, então não é seguro para ela ir, mas ela ainda implora para acompanhá-lo, e ele não pode deixar de apreciar sua paixão, então ela a permite ir e diz que não encontrará um segundo discípulo com seu sangue. Ele então lhe entrega 3 bastões de bambu infundidos com a energia de sua espada para o caso de emergência. Ela fica tocada com seu cuidado por ela, e eles estavam tendo um momento, mas então são interrompidos por Jiniao, que trouxe chá e lanches. Jiniao informa que irá acompanhá-lo até a mansão e não precisa da permissão de seu mestre. Wei então a leva embora para que ela pare de incomodá-lo. Vemos que o cultivador de antes está preso na mansão enquanto o crânio zombeteia do príncipe por ser fraco e desesperado pelo corpo de Bai. Assim, ele decide usar a ilusão das 8 dores da vida para derrotar Bai assim que ele chegar. Enquanto se preparam para entrar, o vórtice espacial ataca os invasores cultivadores e os joga de volta ao chão. Nesse momento, uma fumaça em forma de crânio diz a Bai para parar de fazer truques e entrar. Assim, ele finalmente se dirige à mansão. Bai está irritado com Huan Fu por ter enviado 4 mulheres em vez de homens fortes. Embora ele esteja sendo tratado com desdém, é garantido que elas são discípulas tão poderosas quanto e que Jinao é a melhor entre elas. Na seita demoníaca, Jinao age de forma fofa perto de Bai. Ele se sente impotente, já que a seita de Su só tem mulheres, mas ela também está enviando suas melhores discípulas. Su pergunta se ele está preocupado que sua discípula o seduza. Nesse momento, a discípula de Jiang se adianta e diz para ele tratá-la como um homem, mas isso parece impossível. Ele dá a todas elas um tempo com suas mestres para que possam se despedir. Então, as 4 mulheres se preparam para entrar na mansão. Wei diz a Bai para subir em sua espada voadora, mas ele recusa e ordena estritamente que elas vão primeiro, pois ele tem outra maneira de entrar na mansão. Ele então pede um favor a Su, que toca seu instrumento, criando ondas que lhe permitem caminhar pelo céu. Sua música se intensifica, empurrando-o para dentro, e as garotas o seguem. O príncipe vê que elas chegaram e lhes dá um pequeno presente. De repente, as memórias de alguém começam a se desenrolar diante deles, mas Bai instrui todos a ignorarem e olharem para frente. Depois disso, todos passam por outra abertura, onde a paisagem é completamente diferente. Bai está prestes a cair, mas Jinao logo o alcança e todos pousam em segurança. Wei então lê a inscrição na pedra que afirma as 8 dores da vida. Nesse momento, um portal chamado A Primeira Dor da Vida, Nascimento, se abre e todos entram nele. Assim que saem, eles veem um jardim com flores rosas ao redor, nuvens em forma de coração e pássaros nas árvores. Todas as garotas ficam encantadas com a beleza, mas Bai percebe que algo está errado. Então, ele pede que parem de respirar o ar, pois é psicodélico. Mas é tarde demais. Ele se vira para ver todas as garotas e a gordinha ao seu lado, implorando para que ele seja o namorado delas. Então, as garotas começam a brigar entre si e a vencedora será a que se casará com Bai. Todas ficam competitivas e desesperadas por ele, mas ele constantemente as lembra de expelir a fumaça. No entanto, elas não prestam atenção ao que ele diz. Enquanto isso, o príncipe assiste ao show de seu trono. Bai grita para que o soltem ou ele as punirá. Então, com uma grande respiração, ele inala o psicodélico, quebrando a ilusão delas junto com a ilusão do jardim. Após se libertarem, ainda estão preocupadas com ele e perguntam se ele está bem, mas ele apenas solta um pum em seus rostos, liberando a fumaça que acabou de inalar. Todas elas cobrem o nariz em nojo, enquanto ele lhes diz que soltá-la dessa forma garantirá que ele esteja bem. Depois disso, todas começam a procurar uma saída, mas de repente, as paredes começam a desmoronar sobre elas. É o portal de nascimento que as está prendendo juntas, mas ninguém pode superar Bai, então ele lança sua espada para cima, fazendo as paredes pararem. Elas são então sugadas para o céu, deixando o príncipe irritado ao passarem por essa fase.
Ele as joga na próxima ilusão ao girar um botão dourado em seu trono. Todos se ajustam após aterrissar, enquanto Bai se pergunta para onde foram teletransportados e se aproxima para ler a inscrição na pedra. Ela diz que todos envelhecerão, daí a ilusão de envelhecimento. Então, ele instrui as garotas a não irem a lugar algum, mas mais uma vez ele chega tarde, pois se vira e vê que todas se transformaram em velhas avós, o que o faz perceber que essa mansão tem o poder de manipular o tempo. É mostrado que enquanto Bai lia a inscrição na pedra, o príncipe lançou um feitiço nas garotas, envelhecendo-as, pois ele estava observando cada movimento delas. No começo, todas pensam que é algum tipo de luz que elevou seus ânimos, mas logo, as garotas começam a zombar e rir umas das outras. No entanto, a realidade logo se impõe e todas começam a chorar, enquanto Bai cobre os ouvidos. Wei está ainda mais chateada, pois agora é mais velha que seu pai. Sobai intervém para confortá-la e diz que seu tipo de corpo é melhor que o de seu pai. Enquanto isso, a discípula de Su chora ao olhar no espelho de bolso e, em seguida, aplica uma quantidade excessiva de pó, fazendo com que ele cubra o rosto enquanto ela tenta desesperadamente esconder suas rugas. Ele então vai consolar Jinao, que chora por não se casar em breve, e ele lhe diz que ela sempre pode se casar com um homem mais velho. Além disso, a garota da seita da coragem luta para pegar sua arma e, como resultado, machuca a cintura. Nesse momento, todos ficam bravos com ele, assustando. Enquanto isso, o príncipe se diverte com a cena deles todos chorando e com medo, então ele torce seu botão dourado novamente. Isso faz com que a luz se mova das garotas para Bai, e Wei o avisa sobre a luz, pois foi isso que os envelheceu. Mas é tarde demais, e Bai está parado bem embaixo da luz. No entanto, não tem efeito sobre ele, na verdade, apenas parece quente. Ver isso faz com que as garotas fiquem loucas. Até o príncipe fica indignado quando o imortal da sabedoria lhe diz que as 8 ilusões não funcionarão em Bai e que, para obter seu corpo, ele deve lutar diretamente com ele. Irritado com sua resposta, ele joga o crânio contra a parede, fazendo-o quebrar. Enquanto isso, as garotas estão cansadas de simplesmente andar devido à sua idade avançada, enquanto outras estão prestes a desistir. Yan Fei rasteja em direção à saída, mas logo adormece. Mas quando Bai se vira para olhar para trás, vê que todas elas adormeceram. Sem ter escolha, ele então carrega todas as 4 nas costas e segue em direção à saída. Elas continuam tagarelando e provocando-o, mas ele ainda consegue levá-las para o próximo lugar. Ele chuta a porta aberta e todas elas tropeçam. Logo, todas voltam a ser jovens e velhas e ficam muito felizes com isso. Então, todas olham ao redor e veem que entraram em outro lugar bonito, cercado por flores e borboletas. No entanto, Vi os alerta imediatamente para se reunir e se proteger usando sua energia espiritual, e elas seguem suas ordens. Elas leem a inscrição na pedra que diz que estão na dor da doença. Eles caminham em alta alerta, cuidando para não respirar, mas logo percebem que as flores estão absorvendo sua energia espiritual, fazendo com que cada garota adoeça com uma doença diferente, uma a uma. Então, Bai cria uma barreira ao redor deles para dar tempo de restaurar sua energia espiritual, enquanto ele vai cortar todas as flores venenosas do jardim. No entanto, as flores voltam a florescer após serem cortadas, fazendo a barreira se romper. Bai mais uma vez cria a barreira e lança sua espada para cortar as flores novamente. Mas então, ele irradia uma enorme quantidade de energia espiritual, fazendo com que as flores fiquem tão cheias que todas explodem. Todos então se levantam para sair da ilusão, mas quando Wei pergunta seu nível no reino do refinamento de Qi, é revelado que ele está no nível 6.660, o que choca a todos. O príncipe fica irritado ao vê-los passar. Mais uma vez, o príncipe não consegue ver através da situação, pois é revelado que o imortal da sabedoria apenas criou a entrada e a saída e sugeriu que ele deveria entrar para ver por si mesmo. Enquanto isso, Bai e as garotas estão novamente em outro lugar vibrante, mas desta vez estão cercados por lírios-aranha, que significam morte. Um flashback mostra que eles já sabiam antes de entrar em tal. É a dor da morte que eles encontrarão a seguir. Enquanto conversam, Bai lhes diz que é o portal para o reino de Hades no presente. Ele está esperando à beira do rio quando vê um barco se aproximando. Não é ninguém menos que Ling. Ele então sugere a Bai que fique ali para sempre, já que ele entrou sozinho. Mas ele recusa novamente e todos sobem no barco. Todos chegam à ponte do esquecimento, onde uma jovem bonita pode ser vista dando bebida a uma criança. A criança então sobe na ponte. Yan Fei pergunta sobre a bebida, e é revelado que se trata de uma sopa especial feita de lágrimas acumuladas ao longo da vida, que os ajudará a esquecer as memórias do passado. As meninas recebem a mesma sopa, feita de lágrimas sem importância. Elas rapidamente a bebem. Enquanto isso, Bai se preocupa com o fato de ter recebido um balde de lágrimas em vez disso. Ele implora a Meng para reduzir a quantidade, mas ela diz que só lhe deu um quando havia tantos baldes cheios. As meninas espiam dentro do balde dele e riem das diferentes memórias mostradas. Nesse momento, Bai pula sobre o balde para evitar se envergonhar ainda mais. Ele as incentiva a atravessar a ponte, pois logo os seguirá. Então, ele mergulha o rosto no balde e começa a beber de forma agressiva enquanto atravessa a ponte. As meninas sentem pena dele e realmente esperam que ele alcance o reino da estabelecimento de fundação.
Enquanto isso, o príncipe anda de um lado para o outro esperando por eles, e o imortal da sabedoria continua a irritá-lo com sua sabedoria, pedindo que ele tenha paciência. Em uma mudança de cena, vemos que Bai está inchado no barco devido às lágrimas excessivas que bebeu. Eles então exploram o reino de Hades, onde até se encontram com Yama, o líder, e Bai também joga um jogo com ele. Nesse momento, o príncipe finalmente consegue vê-los saindo do reino de Hades e fica irritado ao ver que eles conseguiram sair tão rápido. Bai então pega todos os itens que as meninas trouxeram do reino e os devolve a Ling, pedindo que ele agradeça a Yama. O crânio diz ao príncipe que nem mesmo Yama pode forçar Bai a ficar se ele não quiser. Enquanto isso, Bai repreende as meninas por pegarem coisas de fantasmas. Ao ouvir a conversa deles, o príncipe mais uma vez joga o imortal da sabedoria para longe e vira agressivamente seu botão dourado para tornar as ilusões seguintes ainda mais difíceis para Bai. Enquanto isso, as meninas estão reclamando com Bai sobre a devolução de seus presentes, mas ignorando seus apelos, ele lhes diz para prestarem atenção, já que estão em um novo lugar que parece uma galáxia coberta de estrelas. Um objeto semelhante a um cristal se volta para Bai e lê que eles estão no 7º painel, que é a dor da obsessão. Isso confunde Bai, pois eles de repente saltaram para o 7º painel. Nesse momento, o objeto começa a girar, fazendo Bai perceber que todas as dores estão se misturando, que são ódio, desejo e obsessão. Isso significa que o imortal da Terra está ficando desesperado. Justo quando Bai se vira, ele vê que todas as garotas desapareceram e as chama uma a uma, mas não recebe resposta. De repente, outro objeto de cristal lhe mostra uma visão de seu mestre, que o zomba por não ter alcançado o reino da estabelecimento de fundação. Ele, então, é mostrado memórias de sua vida, até mesmo aquelas que não se lembra, como quando seus pais o abandonaram quando ele era bebê porque não podiam cuidar dele. Ele então se vira para ver o livro da estabelecimento de fundação, que finalmente provoca uma reação dele e o choca. Em outro lugar, Wei também é mostrada memórias de sua vida, onde vê seu pai duvidando de suas habilidades e não a considerando alguém adequada. Isso faz Wei chorar, pois essas memórias a machucam. Todas as memórias de outras garotas estão mostrando suas fraquezas, tentando brincar com suas emoções e manipulá-las contra seus entes queridos. Mas todas elas são inteligentes demais para serem enganadas tão facilmente. Com um movimento ágil, todas quebram essas memórias de cristal com um sorriso no rosto. Bai então diz que seu mestre não conseguiu nem mesmo vencê-lo quando ele se tornou um imortal. Ele nunca o menosprezaria. Bai também estava muito atentado pelo livro, mas sabia que era uma armadilha, então também o quebrou. Da mesma forma, Yunfei sabe que seu mestre Zhang não é tão estreito, e é como um pai para ela. E assim, Wei também se liberta, sabendo que seu pai a ama e que todos os outros também a amam. Bai os observa com orgulho, mas justo então ele para a espada de Jin Yao, que quebra sua ilusão muito rapidamente sem vê-lo de pé do outro lado. Ela imediatamente cora quando ele pergunta quem irá se casar com ela mais uma vez, pela milionésima vez. O príncipe fica enfurecido ao ver que nenhum deles foi enganado, pois se culpa por subestimá-los. Mas aparentemente isso é apenas o começo. De repente, os fragmentos começam a se acumular e se transformam em uma cobra, e Bai avisa a todos para terem cuidado, ao perceber que o príncipe não pode nos enganar, então ele agora recorre a ataques físicos. Nesse momento, a cobra voa ao redor deles e para bem na frente. Ela os observa e finalmente abre a boca para disparar fragmentos contra eles, mas Bai age rapidamente e cria uma barreira ao redor deles, para evitar que sejam perfurados. Ele então usa suas artimanhas para mover a bola da barreira, o que faz com que a cobra o siga. No entanto, os fragmentos disparados são tão afiados que causam rachaduras na bola, quase fazendo-a quebrar. Vendo a situação piorar, Bai entrega a todas as garotas tiras de bambu e instrui-as a correr em 5 direções diferentes e a usar essas tiras de bambu como defesa. Quando a cobra avança, estica a língua enquanto Bai a natará. Assim, elas seguem suas ordens enquanto ele conta até 3 e todas correm em direções diferentes, quebrando a barreira. Isso confunde a cobra, que decide se concentrar em Wei e correr atrás dela. Mas ela usa a tira de bambu a tempo e cria uma barreira ao seu redor. Então Bai vê isso como uma oportunidade e decide distrair a cobra. Com alguns movimentos rápidos, ele corta o corpo da cobra em várias partes e, com um último golpe na cabeça da cobra, ela se despedaça em milhões de pedaços pequenos. Enquanto Bai se estabiliza enquanto fragmentos caem ao seu redor, uma pedra amarela brilhante cai ao seu lado, então ele a pega para examinar e descobre que é uma pedra da lua. Nesse momento, as garotas se reúnem ao redor de Bai, mas o lado egoísta dele aparece e ele diz às garotas para convocarem mais demônios internos para que ele possa conseguir mais pedras da lua, e as garotas apenas o olham com decepção. Vemos que o imortal da sabedoria está extremamente feliz com Bai, o mestre da espada, pois ele não está jogando pelas regras e está dando dor de cabeça ao príncipe fantasma. Então, o príncipe manda ele calar a boca. Vemos que Bai realmente conseguiu convencer as garotas a convocarem seus demônios internos, o que resultou na coleta de 11.001 gemas até agora, enquanto as garotas estão sentadas em um círculo. Ele até elogia Wei por seu ódio, que gerou uma gema de qualidade muito boa, mas ele ainda não está satisfeito e pede que eles convoquem ainda mais demônios. Ao ouvir isso, Wei fica irritada, a ponto de pensar até em molhar a cama.
Aos 10 anos, todas as meninas parecem estar em grande aflição. Até Jinhao ficou sem ódio e se agarra a Bai para abraçá-la, pois está sofrendo com a dor da obsessão. Mas ele tenta afastá-la de sua perna. Nesse momento, a voz irritada de Yonfei os interrompe, enquanto ela grita seu desejo de ganhar o primeiro lugar. E isso convoca outra cobra. Ver isso deixa Bai feliz e ele procede para matá-la. Meikiao diz a Wei para conversar com ele e fazê-lo parar, já que eles estão convocando demônios há alguns dias e até coletaram gemas suficientes para construir mais algumas seitas. Mas Wei diz que não pode ajudar, pois a ganância é a cultura da seita da espada Qinming. Nesse instante, Jinhao convoca outra cobra enquanto sonha com Bai. Wei pula para salvá-la, mas é arranhada pela cobra e sangra. No entanto, Yonfei finaliza a cobra decepando sua cabeça, e Jinhao pede desculpas a Wei, mas são interrompidas por Yonfei, que se pergunta por que a cobra não se transformou em uma gema. Nesse momento, a cabeça da cobra ganha vida e lambe o sangue, fazendo com que seu corpo se regenere. Ela cresce ainda mais, e desta vez, suas mãos até aparecem, assustando as meninas. Mas então, Wei percebe que talvez seja seu sangue de Dragon Ball que deu tanta força à cobra. Nesse instante, ela começa a disparar fragmentos contra elas, mas todas são salvas quando Bai intervém. Ele então se volta para questionar quem escondeu seu ódio, e todas apontam para Jinhao, mas ela se agarra a Wei. Ele nota uma contusão em seu braço, e suas suspeitas se confirmam. Foi o sangue dela que fez a cobra crescer tanto. Então, ele diz às meninas para protegerem Wei enquanto ele acaba com a cobra. Ele então sobe no corpo da cobra, causando cortes por toda parte e finalmente cravando sua espada em sua cabeça. Ele se segura firme enquanto a cabeça explode, deixando para trás milhares de gemas. Após matá-la, ele diz a Wei para se bandejar e lhe dá uma gema de armazenamento de imagem para capturar todo o espaço, para que possa ser estudado mais tarde por Yuxuan. Bai então repreende as garotas por não conseguirem matar uma cobra assim. Ele lhes diz para convocar mais cobras e que elas treinarão para matá-las, pois seu treinamento como demônios começa agora. Enquanto isso, o príncipe tem observado tudo e agora está intrigado com Wei, pois suspeita que ela seja a descendente da linhagem da Esfera do Dragão. Ele então diz para si mesmo que ela morrerá aqui hoje. O Imortal da Sabedoria agora está preocupado por causa da presença dela. De volta à Casa do Prazer, Su está atendendo a um Huang Fu muito estressado, que está preocupado porque já faz meses que eles entraram e se pergunta se estão brincando lá dentro. Como Bai é poderoso o suficiente para matar um Imortal da Terra em minutos, é preocupante que eles ainda não tenham voltado. Ele questiona a capacidade de Bai de proteger os discípulos, mas Su o assegura de que ele pode proteger dezenas de milhares de pessoas. Kung Fu adormece enquanto se preocupa com Jinhao morrendo naquela mansão. Nesse momento, uma garota sai da fumaça e informa a Su que seu pai, o Rei Monstro, está morto. De volta à mansão, Wei está cansada de segurar a gema de armazenamento de imagem e agora está entediada. Enquanto Bai treina as garotas para lutar contra a cobra, Meikiao corre com seu instrumento nas mãos lutando por sua vida. Ela se vira para tocá-lo a fim de matar a cobra, mas ele desvia e está prestes a matá-la quando é parado e morto por Bai a tempo, deixando mais gemas para trás. As garotas estão exaustas, mas ele convoca outra cobra, fazendo-as se perguntarem quanta raiva Bai realmente tem. Ele as instrui a lutar, e todas elas o atacam agressivamente, mas falham, para a decepção de Bai. Ele está frustrado agora, pois não consegue encontrar a saída, e desafia o Imortal da Terra a sair e lutar de volta na Casa do Prazer. A garota diz a Su para assumir o comando, já que ela tem a linhagem mais pura, e isso pode parar os tumultos e monstros de tomarem controle sobre as cidades, pois eles a valorizarão devido à sua linhagem pura e ela pode proteger os humanos de quem se importa tanto de serem atacados. De volta à mansão, as garotas ainda estão lutando contra a cobra. Yunfei o envolve enquanto Meikiao toca seu instrumento para atacar e estrangula-o com as cordas. Nesse momento, Yunfei o apunhala, o que irrita a cobra, fazendo-a abrir a boca para atacar. Jinqiao intervém e a amarra ainda mais com as cordas. Ela desferiu o golpe final e mais gemas ficaram para trás quando a cobra explodiu. Todos estão orgulhosos de terem trabalhado juntos para derrotá-la, e Wei também. Ela se aproxima de Bai e pede para que ele a deixe matar as cobras também, mas ele a manda de volta para explorar. Nesse momento, ele convoca outra cobra grande, para a decepção de todos, pois estão exaustos, e ele nomeia essa cobra como seu primeiro amor que falhou. Quando a cobra aparece, as garotas a encaram em choque, pois é enorme. O príncipe percebe que Bai não deixará Wei lutar, então agora não tem escolha a não ser enfrentá-los pessoalmente. Ele deixa a capa para trás enquanto sua alma vermelha e podre entra no portal. Nesse momento, o Imortal da Sabedoria diz que está esperando Bai chegar. Assim que as garotas terminam de matar a cobra, elas imploram a Bai para finalmente ir embora, pois ele já coletou gemas suficientes e Wei também terminou de registrar. Mas de repente, o Imortal da Terra aparece, deixando Bai feliz. Ele suga as gemas, o que deixa Bai irritado, pois são suas gemas arduamente conquistadas. A fumaça então se transforma em um enorme demônio assustador e lhes diz para provarem seus demônios internos, já que seus próprios demônios internos não conseguiram matá-los.
Bai percebe que o príncipe reuniu o poder das 4 dores em seu corpo. Ele então diz a Bai para entregar seu corpo a fim de deixar os outros irem, mas Bai o zomba por sempre pegar coisas dos outros e ser impopular, o que o deixa furioso, então Bai finalmente o desafia para lutar. O demônio se torna ainda mais poderoso e ataca Bai, mas cada membro que ele usa para atacar é dilacerado em pedaços. Bai brinca com ele e pede para não morrer e lhe dar mais gemas. Ele o provoca, o que o deixa irritado e ele corre atrás de Bai, mas Bai logo corta seus braços enquanto continua a zombar dele por ser um príncipe falso, o que o deixa ainda mais furioso, já que Bai parece conhecer todos os seus demônios internos. Ele bate a mão no chão pensando que pegou e matou Bai, mas quando levanta as mãos, vê que ele está ileso e sorrindo. Bai demonstra um imenso poder ao fatiar o demônio em pedaços mais uma vez, e, com o golpe final, o corta ao meio e o finaliza. Bai então ordena que as garotas recolham as gemas. De volta à seita da espada Qingyouming, os líderes se reuniram e estão elaborando estratégias para lutar contra os monstros, o que o Yunzi é contra, já que sua seita é pobre. Alguns líderes pedem cooperação uns dos outros, mas alguns discordam, o que irrita Hunugfu, que enfatiza o quão perigosa é a situação. Nesse momento, Shu os interrompe e diz para aguardarem Bai, pois ele voltará em breve, mas se não houver mais alternativas, ela voltará ao reino dos monstros. De volta à mansão, Wei pega uma gema e pede a Jin Yao que veja se é uma gema espiritual de primeira classe, mas ela assegura que todas as pedras deixadas pelo demônio são boas e melhores do que as deixadas pela cobra. Todas encontram diferentes tipos de pedras que possuem poderes infundidos nelas, e Yunfei até encontra uma pedra que tem um poder de ataque de trovão 1000 vezes maior, então ela as coloca todas em sua arma enquanto Bai está ocupado cortando o demônio constantemente e pescando gemas dele. Nesse ponto, até ele desistiu de seu desejo de ter o corpo de Bai e começa a correr. Bai o repreende, fazendo com que ele chore gemas, o que o deixa feliz e o força a chorar ainda mais. Bai se distrai ao ser informado de que Suei pediu ajuda e que eles devem se apressar. Enquanto isso, o Imortal da Terra desaparece e, quando Bai finalmente percebe, é tarde demais, pois ele agarra Wei e a puxa para baixo com ele. O Imortal da Terra desafia Bai a vir resgatar Wei. Todas as garotas também estão prontas para lutar, mas ele lhes diz para terem cautela, pois não é tão simples. De repente, a fumaça começa a cobri-los de todos os lados e o espaço começa a colapsar, fazendo com que todos caiam em um limbo. Eles são lançados na sala do trono e Bai logo pega todas as outras garotas antes que elas aterrissam abruptamente no chão. Justo quando Bai está prestes a sair, ele ouve um som vindo dos escombros. Ele remove as pedras e encontra o Imortal da Sabedoria. Ele se oferece para fazer um acordo com Bai para trocar informações sobre onde Wei está, mas ele deve prometer tirá-lo daquele lugar. Ele diz a Bai que a mansão foi construída com o sangue da esfera do dragão e que Wei está sendo usada para ressuscitar um grande demônio. Em uma mudança de cena, vemos que Wei está amarrada em um lugar isolado. De repente, ela acorda e tenta se libertar, mas então ouve o Imortal da Terra que lhe diz que ela não pode escapar. Ele então lhe diz que quanto mais ela tentar, mais ela sangrará. Mas ela está confiante de que Bai virá para resgatá-la e que o príncipe não conseguirá vencê-lo, mesmo depois de sugar todo o seu sangue. Bai então sai para encontrar Wei na parte mais profunda da mansão. Assim que Bai chega, um demônio parecido com um cachorro aparece. Revela-se que a criatura é o esqueleto do grande demônio que foi despertado com o sangue de Wei. Então, o demônio corre atrás de Bai, mas ele o apunhala, causando dor ao demônio e, em seguida, corta sua cabeça. No entanto, o demônio se recupera rapidamente. Bai então tenta encontrar outros pontos em seu corpo que possam ser seu ponto fraco, então continua a atacá-lo. Bai desvia rapidamente de todos seus ataques e salta para cortar sua cauda ao meio, mas a cauda se regenera. As garotas assistem a toda a cena, preocupadas com Bai e Wei. Bai corta seu corpo em vários pedaços quando finalmente encontra seu ponto fraco. Mas o demônio também percebe isso e se move para atacar Bai com uma grande quantidade de energia. No entanto, isso não tem efeito em Bai e isso choca o demônio. Bai finalmente apunhala seu ponto fraco, fazendo o demônio desaparecer em cinzas, e as garotas torcem por ele ao vê-lo ter sucesso. Ele finalmente encontra Wei amarrada, mas é avisado pelo príncipe da Terra Imortal que se ele tentar cortar qualquer conexão, ela morrerá, pois agora está ligada ao príncipe. As garotas ficam furiosas e questionam o Imortal da Sabedoria sobre como matar o príncipe, e ele diz que o príncipe ligou suas 3 almas a Wei e a única maneira de quebrar a conexão é se ele cortar a conexão pessoalmente. De volta à seita da espada Qingyouming, um homem informa Su e outros líderes que a mansão está em tumulto e isso está afetando o reino Shengshuan. Após ouvir isso, todas as seitas correm para impedir que a mansão e o céu desmoronem. Enquanto isso, o príncipe revela a Bai que ele precisa drenar completamente o sangue dela para reviver a mansão do Imortal da Sabedoria, e que todos morrerão. Bai então oferece seu corpo a ele em troca de Wei, mas ela tenta impedi-lo. No entanto, ele não escuta e o desafia a tomar seu corpo. Justo quando tenta tomar o corpo de Bai, Bai acaba capturando 2 de suas almas em suas mãos.
Ele então procede a rasgar suas duas almas usando uma imensa quantidade de poder, enquanto sua última alma ainda está conectada a Wei. Bai ordena que Wei use seu pergaminho de bambu e, no momento em que ela faz isso, grita de dor, o que causa uma explosão de energia espiritual. Wei então cai nos braços de Bai e pergunta se está morta. Ele garante que Ling não está lá e que matou o príncipe. Em seguida, ele lhe diz que seu pergaminho de bambu a protegeu. Ele então os transporta de volta para as meninas. Elas elogiam Bai e Yunfei até pede que ele a ensine como sua discípula. Bai corre até o Imortal da Sabedoria pedindo que o teletransporte para fora, mas ele recusa e diz que não adianta sair, já que Bai destruiu o cérebro principal da mansão e tudo em um raio de 100 milhas vai colapsar. Isso irrita Bai, que o ordena a teletransportá-los para fora. Enquanto isso, todas as seitas e seus líderes estão se esforçando ao máximo para proteger o reino e impedir que o céu colapse. Nesse momento, Huan Fu diz a Su para ir embora, pois ele vai segurar a fortaleza, mas ela recusa, sabendo que Bai ficará bravo. Justo então, Bai coloca uma mão em seu ombro e ele se vira para abraçá-lo de felicidade, mas Bai o empurra. Todos conseguem sair com sucesso, e Bai entrega o crânio a Yunzi e então instrui todos a saírem. O céu colapsa ainda mais e todos correm para fora. Assim que todos saem, Bai acumula uma enorme quantidade de energia e a lança diretamente na mansão em colapso. Ele demonstra uma quantidade inimaginável de poder que limpa o céu enquanto a mansão desaparece no ar. Todos observam de longe com choque nos rostos, enquanto Bai irradia a energia. Justo então, o céu se clareia e todos o aplaudem enquanto ele flutua em sua espada e descobre que quebrou para um novo nível. Poucos dias depois, vemos que Wei finalmente acordou e Jin Yao é a primeira a cumprimentá-la, explicando toda a situação de como Bai salvou o reino Shangxuan do colapso ao absorver a mansão. Enquanto isso, Yunzi e Yuxuan estão irritando o Imortal da Sabedoria com perguntas. Nesse momento, Bai aparece e pede que eles saiam. Ele então faz a pergunta que estava ansioso para fazer, se pode alcançar o reino da estabelecimento de fundação. E, surpreendentemente, o Imortal da Sabedoria lhe diz que sim. Ao ouvir isso, Bai fica radiante e começa a dançar. Depois de terminar a dança, ele pergunta o que deve fazer, ao que o crânio não tem resposta. Ouvir a resposta do crânio irrita Bai, mas o crânio então pergunta seu nível atual, que é revelado como 6.666. Ele diz que ele é um inveja imortal com poder ilimitado e um centro de energia sem limites. O crânio o conforta dizendo que ele é invencível e que não precisa alcançar o reino da estabelecimento de fundação. O crânio também revela que em murais antigos, um homem com sua essência talvez tenha rompido o reino de refinamento de Qi, mas ele não sabe o método. Bai ainda está chateado, mas então o crânio lhe diz que ele pode lutar contra os imortais, já que o primeiro homem com inveja imortal também lutou contra monstros. Isso chama a atenção de Bai, que pergunta se os monstros saberiam quem ele é. O crânio responde que talvez. Em uma mudança de cena, vemos que Bai está na Casa da Alegria, onde Su lhe diz que ele será seu homem de confiança caso alguém tente desobedecê-la. Ele os espancará. Ao ouvir isso, Bai fica feliz, pois seu ego é elevado, mas então ele a surpreende com um pedido estranho, cavar o túmulo ancestral dela. Em uma mudança de cena, vemos a mesma florista de antes se aproximando do trono de alguém. Ela informa o homem de manto que as informações estão todas disponíveis, ao que ele responde que não pode esperar pela chegada de sua irmã mais velha. E com isso, termina a primeira temporada. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Não se esqueça de ativar o ícone do sino para ser notificado sobre nossos novos vídeos. O crânio o conforta dizendo que ele é invencível e que não precisa alcançar o reino da estabelecimento de fundação. O crânio também revela que em murais antigos, um homem com sua essência talvez tenha rompido o reino de refinamento de Qi, mas ele não sabe o método. Bai ainda está chateado, mas então o crânio lhe diz que ele pode lutar contra os imortais, já que o primeiro homem com inveja imortal também lutou contra monstros. Isso chama a atenção de Bai, que pergunta se os monstros saberiam quem ele é. O crânio responde que talvez. Em uma mudança de cena, vemos que Bai está na Casa da Alegria, onde Su lhe diz que ele será seu homem de confiança caso alguém tente desobedecê-la. Ele os espancará. Ao ouvir isso, Bai fica feliz, pois seu ego é elevado, mas então ela a surpreende com um pedido estranho, cavar o túmulo ancestral dela. Em uma mudança de cena, vemos a mesma florista de antes se aproximando do trono de alguém. Ela informa o homem de manto que as informações estão todas disponíveis, ao que ele responde que não pode esperar pela chegada de sua irmã mais velha. E com isso, termina a primeira temporada. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Não se esqueça de ativar o ícone do sino para ser notificado sobre nossos novos vídeos.